Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vachalam pangulam ghayate girim Yadkripatamaham vande Shri Gurun Dinataranam. Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Irup Sanatana Bhatta Raghunath Srijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 4, verso 7, continuando aqui. Só para lembrar, que eu lembrei depois da última, foi segunda, que vários falsos avatares falam que é criador, etc. E esse foi o motivo, Krishna também fala, alguém poderia falar, Krishna falou, o outro também falou, mas esse foi um dos motivos que Krishna mostrou a forma universal para Arjuna, e ninguém pode fazer isso. Krishna mostrou a forma universal para Arjuna, essa forma universal estava todos os sistemas planetários, todas as entidades vivas estavam dentro de Krishna. Então, só Krishna pode fazer isso. Então, se alguém... Os outros ninguém pode. Se alguém falar, não pode mostrar isso, mas Krishna mostrou essa forma universal para Arjuna, comprovando que ele está falando no Gita, que ele é o criador de tudo, de todos. Esse verso que é importante, é um dos mais conhecidos do Gita, 4, 7. Jada hridharmasya glanibhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamiyaham. Sempre que há um declínio da prática religiosa, ó descendente de Bharata, e aumento proeminente da irreligião, neste momento, eu mesmo descendo a este mundo. Ele está falando para Arjuna. Comentários, são preocupados. Nesta passagem, a palavra Shri Jami é significativa. Shri Jami não pode ser usada na acepção de criação, porque, segundo o verso anterior, não existe a criação da forma ou do corpo do Senhor, já que todas as suas formas têm existência eterna. Portanto, Shri Jami significa que o Senhor manifesta-se como ele é. Embora... Está falando Shri Jami de mim. Alguém pode, porque muita gente interpreta o Gita como se a forma de Krishna fosse material, e Krishna, quando descende, ele toma essa forma, e quando ele vai embora, ele
ele volta para a forma original, que é Brahma impessoal. Mas nesse verso aqui, ó, ele fala que ele sempre descende ele mesmo a este mundo, ou seja, ele tem uma forma em outro mundo transcendental e ele descende naquela mesma forma a este mundo. Então não é que ele é Brahma impessoal e quando vem a esse mundo ele toma uma forma, não. Ele fala aqui que ele descende. E quem está falando, Krishna. Quem está falando não é a luz ou o Brahma impessoal. Isso significa que Sri Jami. Então, todas essas formas são eternamente existentes. Então, você vê vários versos do Gita indica isso. Quando Krishna está falando para Arjuna, eu sou o Criador, não é Brahma impessoal que está falando. Ele está falando, quem está falando? Krishna. E Krishna, a boca dele está, ou seja, a forma dele está falando. Ele está falando que aquela forma dele é o Criador, não que ele está indicando outra coisa além disso. Ele é simples, claro e direto. Aqui é a mesma coisa. Ele está falando que ele descende a este mundo. Aquela forma descende, ou seja, ela descende de algum lugar. Ele explica que mora eternamente nos planetas Vaikuntha, espiritual, Goloka. Então, é muito claro o Gita e alguns comentários de Goswami Prabhupada tentam desvirtuar o público, mas aqui fica claro que essa forma é eterna. É bem-aventurada essa forma de Krishna, ela existe eternamente no mundo espiritual e às vezes ela descende a esse mundo nessa mesma forma. E aqui está falando um dos motivos externos, interiores externos, aqui é um dos motivos externos porque ele descende a esse mundo. Vamos lá. Embora pareça conforme um cronograma, ou seja, no final da Dwapara Yuga, do 28º milênio do 7º Manu, num dia de Brahma, o Senhor não tem obrigação de seguir essas regras e regulações, porque ele é completamente livre para agir de muitas maneiras segundo sua vontade. Ele, portanto, aparece por sua própria deliberação sempre que há predomínio da irreligião e desaparecimento da verdadeira religião. Os princípios da religião são apresentados nos Vedas, e qualquer discrepância quanto à execução apropriada das regras contidas nos Vedas torna a pessoa irreligiosa. Afirma-se no Bhagavatam que esses princípios são a lei do Senhor. Somente o Senhor pode criar um sistema de religião. Aceita-se também que o próprio Senhor... É importante aqui, ó, somente Deus pode criar um sistema de religião, porque hoje em dia muita gente cria vários tipos de religião, mas aqui fala somente Deus pode criar processo que religião, na verdade, é religar com ele, né? Um processo que alguém pode conectar com ele. Só Deus pode fazer isso, através aqueles que ele empodera para isso. No caso, os abraâmicos e os Vaishnavas. Os abraâmicos também foram empoderados por ele, claro que tem várias linhas, né? Tem linha que foi autorizada e linhas não autorizadas, no Vaishnavismo é a mesma coisa. Se alguém entrar numa linha autorizada dessa, abraâmica ou Vaishnava, ele tem a possibilidade de conectar, porque foi Deus que empoderou esses profetas e acharyas para pregar ou propagar essa conexão, um caminho para conectar com ele. Então, só Deus pode falar, ninguém pode inventar isso, que não seja empoderado por Deus. Agora eu decidi criar, igual tem Mormons, aí tem evangélico, aí no nosso tem Sai Baba, aí tem não sei qual processo de yoga, Maharishi, aí no Islã tem sunita, aí no judaísmo hoje é sionismo, vários tipos de desvirtuação, né, da coisa. Ninguém pode, isso foi criado pela coisa humana. Ninguém pode criar uma conexão por ele mesmo. Isso é criado só por Deus, que dá poder para os profetas e aqueles que realmente seguem esses profetas, ou acharyas, o nome da mesma coisa, acharya, profeta, mesmo significado.
Aí sim a pessoa pode conectar, se for na linha correta. Mas se alguém inventar, aí não tem benefício. Vamos lá. Aceita-se também que o próprio Senhor originalmente transmitiu os Vedas a Brahma, falando do interior do coração deste. Portanto, os princípios de Dharma ou religião são as ordens diretas da Suprema Personalidade de Deus. Estes princípios são indicados de maneira clara em todo o Gita. O propósito dos Vedas é estabelecer esses princípios sob a ordem do Senhor Supremo, e o Senhor determina diretamente no final do Gita que o princípio mais elevado da religião é render-se a ele somente e nada mais. Os princípios védicos impelem a pessoa para a completa rendição a ele, e sempre que esses princípios são perturbados pelos seres demoníacos, o Senhor aparece. Entendemos através do Bhagavatam que o Senhor Buda é uma encarnação de Krishna, que apareceu quando predominava o materialismo e os materialistas estavam usando como pretexto a autoridade dos Vedas. Muito embora existam nos Vedas certas regras e regulações que restringem o sacrifício de animais e determinados fins. É bom explicar aqui, deixar claro que esse Buda que está falando aqui, Vishnu Avatar, não é o mesmo Buda que os budistas adoram e que hoje se conhece como budismo. Isso está explicado tem no livro que eu traduzi, que eu escrevi, na verdade, a maioria é tradução universal verdade. Tem alguma coisa sobre isso, mas principalmente naquele livro, meu avô mestre Keshe Goswami, a história do impersonalismo, explica. Na verdade, Keshe Goswami, ele foi morar no templo budista em Gaya. Gaya é o lugar onde o Buda Vishnu apareceu e o lugar que o Gautama Buda, que é esse que criou esse budismo, que hoje todo mundo segue, foi meditar. Então eles confundem os dois. Keshe Goswami foi morar num templo lá, só por um motivo, para ficar amigo do sacerdote do templo e ter acesso aos livros budistas, que ninguém tinha em Gaya. Gaya é o centro budista na Índia, e aí Keshe Goswami teve acesso, e aí ele provou que o Vishnu Buda é uma pessoa diferente do Gautama Buda através desses livros budistas. Ele escreveu esse livro, é uma pesquisa grande que ele fez, chama Mayavada Kijivan, Megali, significa a história do Mayavadismo. Ele fala que o impersonalismo é um budismo encoberto, cita provas nesses livros que ele encontrou nesse tempo budista e também dá provas que esse Gautama Buda é diferente do Vishnu Buda. Um é filho de Maya Devi, outro é filho de Anjani, a mãe e pai diferente, lugar de nascimento também diferente. Então, esse que está falando aqui é Vishnu Buda, que é Avatar. Esse que eles adoram hoje, que é o budista, é um outro. Ele não é encarnação de Vishnu, é simplesmente um ateísta com um pouco de conhecimento e renúncia. Não é nada mais que isso. Vamos lá. Pessoas de tendência demoníaca adotam sacrifícios de animais sem tomar como referência os princípios védicos. O Senhor Buda apareceu para acabar com semelhante absurdo e para estabelecer os princípios védicos da não violência. Portanto, todo e qualquer avatara ou advento do Senhor tem uma missão específica e todos são descritos nas escrituras reveladas. Não deve ser aceito como avatara alguém que as escrituras não menciona em nenhuma de suas passagens. O fato é que o Senhor não aparece apenas em solo indiano. Ele pode manifestar-se em todo e qualquer lugar e sempre que deseja aparecer. Você vê, Bhaktivinoda Thakur escreve nessa parte aqui, e uma das provas é que ele apareceu fora da Índia, como Jesus Cristo, Maomé e Moisés. Por isso, o Prabhupada está falando aqui que não é verdade que Deus aparece só em solo indiano, só na Índia. Isso não é verdade. Ele empoderou Jesus fora da Índia. Ele empoderou Maomé fora da Índia. Ele empoderou Moisés fora da Índia. Então não é só na Índia que ele aparece. Bom.
Em todo e qualquer advento, ele fala em relação à religião, tudo aquilo que pode ser compreendido por um povo, em particular sob suas circunstâncias específicas. A missão, todavia, é a mesma: conduzir as pessoas à consciência de Deus e à obediência dos princípios religiosos. Algumas vezes ele vem pessoalmente, outras vezes envia seu representante genuíno sob a forma de seu filho ou servo, ou ele mesmo faz seu advento em alguma forma disfarçada. Você vê, o Prabhupada falou aqui que Jesus falou que era filho, Maomé falou que era servente. Os Vaishnavas também falam servente. E às vezes aparece forma disfarçada e ele veio qual forma disfarçada? Ninguém sabe. Como devoto, Prabhu? É, forma disfarçada. Nome. Chaitanya? Isso, Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu. Exato. Por isso que ele falou aqui, ó. Ou ele vem em alguma forma disfarçada. Ele veio como Chaitanya Mahaprabhu. Os princípios do Bhagavad Gita foram falados a Arjuna, e por sinal a outras pessoas bem elevadas, porque em comparação com as pessoas comuns em outras partes do mundo, ele era adiantado. Dos mais dois são 4 é um princípio matemático válido, tanto na aula de aritmética do principiante, como também na aula dos alunos adiantados. No entanto, existe matemática superior e inferior. Em todas as vidas do Senhor, portanto, são ensinados os mesmos princípios, mas eles parecem superiores ou inferiores conforme variam as circunstâncias. Os princípios mais elevados da religião começam com a aceitação das 4 ordens e 4 estados da vida social, como se explicará posteriormente. Todo o propósito da missão dos adventos é despertar a consciência de Krishna em toda parte, sob diferentes circunstâncias. Essa consciência é manifesta ou imanifesta. isso que o Prabhupada falou. Esses acharyas, profetas, né, enviados de Deus ou o próprio Céu Supremo, propaga a religião, os princípios religiosos de acordo com o tempo, local e circunstâncias. Por isso que, às vezes, um ensinamento é inferior, considerado inferior ou superior, mas todos é destinado para aquele momento ou para a necessidade daquele momento e povo, ou seja, todos eles são iguais nesse sentido. De acordo com o momento e povo, é falado alguma coisa que vai ajudar eles a conectar com Deus. Por isso que, aparentemente, pode ser diferente, mas todos os ensinamentos são o mesmo. O objetivo é o mesmo. Quando a gente encontra alguém para falar sobre Krishna, por exemplo, dependendo da consciência da pessoa, a gente vai falar um tipo de assunto. Depende do background da pessoa. Se ela é cristã, a gente vai falar de um jeito. Se ela é muçulmana, a gente vai falar de outro jeito. Se ela já conhece de Krishna, aí vai falar de outro jeito. Mas a ideia vai ser a mesma. Então, os profetas fazem isso. De acordo com o tempo, local e circunstâncias, eles ajudam todos a conectarem com Deus. Não tem diferença entre eles. Dúvida aí, alguém? Importante esse verso aí. Esse é o verso, esse e o próximo é o verso que Krishna está falando externamente por que ele descende a esse mundo. Por que ele vem? Ele não precisa de vir, ele podia ficar lá, mas por que ele vem para cá? Aqui falou quando ele vê que a irreligião está aumentando, os princípios religiosos estão decaindo, ele mesmo aparece, ou envia o representante. Ele está falando, ele mesmo descende.
Na época dele tinha vários reis demoníacos e muita religião. A gente pode achar que hoje está ruim a situação, mas se Krishna não tivesse vindo e aliviasse o fardo, ia estar 1000 vezes pior. Ninguém dúvida? Verso 8. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami juge juge. Para liberar os piedosos e aniquilar os infiéis, assim como restabelecer os princípios da religião, eu mesmo apareço milênio após milênio. Comentário sobre Prabhupada. Carol vai ler? Haribo, eu vou pular essa, a próxima eu leio. Júlia vai ler? Posso ler, Prabhu? Bom. De acordo com o Bhagavad Gita, um sadhu, homem santo, é um homem em consciência de Krishna. Uma pessoa que pode parecer irreligiosa. Não, Mas uma pessoa pode parecer irreligiosa. Uma pessoa pode parecer Eu ia pedir irreligiosa. perdão, quando for assim, pode ir direto. Tá bom. Mas se tem as qualificações da consciência de Krishna inteira e completamente, deve ser considerado um sadhu. É sadhu ou sadhu? É, mais ou menos entre um e outro, pode ser sadhu. Sadhu. E essa também não sei falar. Durkshatran? Duskritam. Como que é, Prabhu? Duskritam. Duskritam. Se aplica à pessoa que não se interessa pela consciência de Krishna. Estes canalhas, ou Infiéis, outra tradução tais infiéis ou duskritam são descritos como tolos e os mais baixos da humanidade, muito embora passam ser decorados com a educação mundana. Enquanto que outra pessoa que esteja 100% ocupada em consciência de Krishna é aceita como sadhu. Mas que essa pessoa não seja nem... É aceita como sadhu, mesmo se tal pessoa não seja nem educada e nem culturada. Isso é importante, bastante importante, falou aqui, ó. E às vezes a gente pode confundir isso. Está falando que aqueles que não têm fé em Deus, seja no Brasil, que não tem fé, a maioria é cristã, né? Então, a maioria não conhece Cristo, ou Islã, nada. Então, aqueles que não têm fé em Jesus Cristo, por exemplo. E nem em nenhuma outra. Até porque não tem jeito de ter fé em um e não ter fé em outro, né? Se a pessoa realmente tiver um mínimo de conhecimento. Porque se ela tiver fé em Jesus Cristo, se ofender Maomé, por exemplo, ela não vai ter ganho nenhum também. Mas vamos supor aquela pessoa que não tem fé em nada, é ateísta. Ou alguns falam que é gnóstico, ou é ateísta. Mesmo se essa pessoa foi educada e tiver bons valores, e muita gente fala, essa religião, muita gente faz coisa errada, realmente existe, igual em qualquer lugar, a religião não é diferente. Então, para que serve isso se não faz o bem, se não faz isso, e elas se vangloriam de atividades educacionais e até piedosas, caridosas, mas não têm fé e são ateístas. Se alguém fala de Deus, às vezes podem até debochar de Deus ou de Jesus Cristo, por exemplo.
esse tipo de pessoa. Krishna está falando, São Prabhupada falou, esse é o pior tipo de pessoa. E quem vai ajudar ela na hora da morte, se ela não tem fé em ninguém? Para onde que aquelas boas ações dela vai ir? Todas para o inferno. O Deus sempre falava isso. E aqui São Prabhupada, a mesma coisa. Quem que vai ajudar ela naquele momento? Se ela nunca pediu para ninguém. Ela vai ficar órfã. Lá do outro lado, ela não vai ter ninguém para ajudar. Onde que ela vai cair? No inferno. Esse é o pior tipo de pessoa, embora possa parecer boa pessoa para os materialistas nesse mundo. Pode ser educada, pode ser rica, pode até fazer bem para os outros, mas é ateísta e critica os profetas, pode criticar ou não, mas sendo ateísta, igual falou aqui, os infiéis, pior tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa, provavelmente, outros tipos de pessoas podem, mesmo com pecado, igual o São Prabhupada falou, mesmo sem ser culturada, ou até fazendo pecado, ela é bem melhor do que a outra. Se ela tiver uma fé honesta e não usar a religião, isso é importante, para enganar ninguém, e nem usar a religião para tirar vantagem de ninguém. Uma pessoa que tem fé e guarda aquilo dentro dela e tenta ser uma boa pessoa. Mesmo se ela cometer pecados ou for pior pessoa do que a outra, essa vai ser agraciada por Deus de alguma maneira, a outra não. Porque a outra nunca não tem nada. Então quem vai proteger ela? Já a outra, ela vai poder receber vários tipos de misericórdia. O umbral mesmo a gente vê nas histórias, são pessoas que tiveram alguma fé, fizeram muitas coisas erradas. No umbral ela tem várias oportunidades de se redimir, de arrepender, ser levado para hospitais espirituais, aprender várias coisas. Lá a fé dela aumenta e depois recebe outro corpo. Mas o ateísta, nada disso. Eles vão ter que sofrer no inferno. Ele não tem oportunidade de rever nada, de arrepender de nada, simplesmente sofrimento. Ele não acredita em nada, como que ele vai ter oportunidade? Deus dá livre-arbítrio, ele não obriga ninguém a acreditar, né? Livre-arbítrio. Ele não controla ninguém, senão todo mundo ia ser robô. O amor dele é incondicional. Pela gente, deve ser da gente por ele. Ele não obriga ninguém a amar ele, cada um tem que pegar o fruto da própria ação. Se a pessoa nunca pensou em se render ou ter uma conexão com ele, então Deus não pode forçar ela a aceitar. Então, não tem jeito dela ser levada a um hospital espiritual, sendo que ela nunca gostou disso. Então ela vai ter que sofrer por causa daquilo. Isso é importante. Vamos lá. Quanto aos ateístas, não é necessário que o Senhor Supremo apareça como ele é, para destruí-los, como ele fez com os demônios Ravana e Kansa. O Senhor tem muitos agentes que são bastante competentes para vencer os demônios. Porém, o Senhor descende especialmente para apaziguar seus devotos fiéis, que são sempre atormentados pelos demoníacos. O demônio atormenta o devoto, mesmo que aconteça de ser parente daquele. Embora Prahlada Maharaj fosse o filho de Hiranyakashipu, não obstante, ele foi perseguido por seu pai, embora Devaki, a mãe de Krishna, fosse irmã de Kansa. Ela e seu... Prahlada era um caso, depois falou outro. E os demônios, pessoas demoníacas, atormentam os devotos, mesmo se for parente. Prahlada Maharaj era filho de Hiranyakashipu, mesmo sendo filho,
Só porque ele era devoto, Hiranyakashipu perseguiu ele e tentou matar ele várias e várias vezes. Essa é a mentalidade demoníaca. Você vê, Jesus Cristo, mesma coisa, Haridas Thakur, os Arlalbait, os 12 profetas do Xi. Oi? Do Islã xiita. Você vê, todos eles, os parentes ou ditos amigos, foram matar eles, tentaram matar eles, mesmo sendo próximas, pessoas próximas. Isso é a qualidade de pessoas demoníacas. O Swami Prabhupada falava, qual que foi o erro de Haridas Thakur, Prahlad Maharaj, Jesus Cristo, etc. O erro foi eles falarem de Deus. Isso foi o suficiente para o demoníaco querer a cabeça deles, ficar com inveja e raiva e querer matar eles. O erro deles foi falar de Deus. Então isso acontece, mesmo sendo parente. Apesar de Devaki, mãe de Krishna, fosse irmã de Kamsa, vamos lá. Ela e seu marido Vasudeva foram perseguidos só porque Krishna ia nascer deles. Assim, o Senhor Krishna apareceu primeiramente para salvar Devaki, mais do que para matar Kamsa. Mas as duas coisas foram executadas simultaneamente. Por isso está dito que o Senhor aparece em diferentes encarnações para salvar o devoto e vencer os demônios canalhas. No Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 20, 263, 264. de Krishnadasa Kaviraj, Isso. os seguintes versos resumem esses princípios de encarnação. Aqui. O Avatar, ou manifestação supremo, descende Do reino de Deus para manifestar-se no mundo material. E a forma particular da personalidade de Deus, que assim descende, chama-se uma encarnação ou avatar. A palavra avatar significa aquele que descende. Essa palavra ficou conhecida no Ocidente por, sei lá, fazer bonequinha aí, quando alguém põe uma foto, né? Mas significa avatar, significa aquele que descende. Por isso que a palavra avatar é usada para manifestação de Deus, porque ele descende do mundo espiritual para esse mundo. Então, quando é Deus que descende, ele é chamado de avatar. Tais manifestações ou encarnações são situadas no mundo espiritual, o reino de Deus. Quando eles descendem à criação material, elas assumem o nome de avatar. Há diversos tipos de avataras, tais como Puruksha avataras, Purusha avataras. Esse aqui eu não consigo, eu tô com óculos muito passados. Lila avatar, Satyavesha avatar, Manvatar avatar e Yuga avatar. Todos aparecendo no horário por todo o universo. Mas o Senhor Krishna é o Senhor primordial, o manancial de todos os avataras. O Senhor Shri Krishna descende para o propósito específico de mitigar as ansiedades dos devotos puros, que são muito ansiosos por vê-lo em seus passatempos originais de Vrindavana. Portanto, o propósito primário do Krishna Avatara é satisfazer os seus devotos puros. E Swami Prabhupada comentou aqui nesse verso a razão interior, né? Porque aqui nesse verso Krishna fala a razão exterior, que é proteger os devotos, aniquilar os infiéis. Igual ele fez com os Pandavas, ele protegeu os Pandavas
e aniquilou os Kauravas em Kurukshetra. Ele protegeu a mãe dele, Devaki, e Vasudeva, e aniquilou Kamsa, queria matar eles. Então esse é externo, ele descendeu para isso. E o interno, São Prabhupada falou aqui, proteger significa proteger a vida dos devotos que estavam quase deixando esse mundo de amor em separação de Deus, para proteger a vida deles, o sofrimento por estar separado de Deus, ele manifesta os passatempos. Estava ansiosos ao vê-lo nos seus originais passatempos de Vrindavana, então Krishna vem manifestar esses passatempos, satisfazer os corações deles. Então isso é o objetivo interno, que tem externo e interno. O interno foi esse, satisfazer o coração desses devotos puros que queriam ver os passatempos de Krishna em Vrindavana nessa terra, chama Balma Vrindavana. Vamos lá. O Senhor diz que ele encarna em cada milênio. Isto indica que ele também encarna na era de Kali. Como se afirma no Srimad Bhagavatam, a encarnação na era de Kali é o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que espalhou a adoração de Krishna através do movimento Sankirtana, canto congregacional dos santos nomes, e espalhou a consciência de Krishna por toda a Índia. Ele predisse que esta cultura do Sankirtana se difundiria por todo o mundo, de cidade em cidade, de vila a vila. O Senhor Chaitanya, como encarnação de Krishna, a personalidade de Deus, é descrito secreta, mas não diretamente nas partes confidenciais das escrituras reveladas, tais como Upanishads e Mahabharata, o Bhagavatam e etc. Os devotos do Senhor Krishna se atraem muito pelo movimento Sankirtana do Senhor Chaitanya. Este avatar do Senhor não mata os canalhas, mas os salva pela misericórdia sem causa do Senhor. Nessa era de Kali, ao invés de matar os demoníacos, Chaitanya Mahaprabhu dá santo nome imbuído de prema para eles. Mahaprabhu é o mais misericordioso das manifestações. É o próprio Krishna. Não é manifestação ou expansão, é o próprio Krishna na forma de devoto. Ao invés de matar os infiéis, ele dá devoção no coração deles, transforma o coração dos infiéis. Essa é a especialidade de Cristo, por isso chamar de Mahavandanya, mais misericordiosa manifestação ou forma de Deus é Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por que ele é descrito secretamente e não diretamente? Porque ele vem de forma disfarçada. Se ele viesse, todo mundo soubesse que era Krishna, não ia ter passatempo dele ensinar Bhakti para ninguém. Todo mundo ia saber que era Krishna, como que ele ia fazer passatempo de devoto? Impossível. Ele veio como devoto para ensinar a prática de Bhakti. Por isso que é descrito como encarnação secreta, chama Chana Avatar. E na era de Kali, Krishna aparece de forma disfarçada. Essas são as razões por que Krishna descende a esse mundo. Quem tiver alguma dúvida aí, pergunta. Falou várias coisas aqui. Ninguém?
9. Janma karma chame jivyam evam jo veti tattvataha chakta deham punah janma naiti mam eti sorjuna. Verônica, quer ler aí? 9. Posso ler? Deixa eu abrir aqui. Tá baixo o áudio. Tá baixo? Deixa eu ver. Esse é meu volume. Aquele que conhece a natureza. Tá ouvindo? Sim, agora tá bom. Vamos lá. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo, não volta a nascer neste mundo material, mas alcança minha morada eterna, ó Arjuna. A descida do Senhor de sua morada transcendental já foi explicada no 6º verso. Aquele que pode compreender de verdade o aparecimento da personalidade de Deus já está liberado do cativeiro material e por isso retorna ao reino de Deus, logo após deixar o atual corpo material. O fato é que para conseguir libertar-se do cativeiro material, a entidade viva precisa vencer sérias dificuldades. Os impersonalistas e os yogis alcançam a liberação só após muito esforço e após muitíssimos nascimentos. Mesmo então, a liberação que eles conseguem fundir-se no Brahma Jyoti impessoal do Senhor é apenas parcial e há o risco de eles retornarem a este mundo material. Mas o devoto, pela simples compreensão da natureza transcendental do corpo e das atividades do Senhor, alcança a morada do Senhor após o término deste corpo e não se arrisca a retornar a este mundo material. No Brahma Samhita... Peraí, São Prabhupada está falando aqui que, embora ainda assim é difícil a gente compreender ou experimentar essa forma transcendental de Krishna, é muito mais fácil a prática de Bhakti e conexão com Deus através da forma do que aquelas que os yogis impersonalistas fazem para conseguir o Brahma impessoal. Eles praticam muitas e muitas penitências durante muitas e muitas vidas, mais do que o Bhakti. Então, mesmo que seja difícil compreender ou experimentar a forma de Cristo, ainda assim o outro é muito mais difícil, com muito mais penoso, e o outro tem chance da pessoa cair de novo a esse mundo, enquanto que o Bhakti, uma vez ele realiza a forma de Deus e vê ela face a face, vai morar com ele, ela jamais retorna. No Brahma Samhita declara-se que o Senhor tem muitíssimas formas de encarnações. Advaita, Asyuta, Anadi. Pode ir aí. Embora existam muitas formas transcendentais do Senhor, elas são a mesmíssima suprema personalidade de Deus. Deve-se entender esse fato com convicção, embora ele seja incompreensível aos eruditos mundanos e aos filósofos empíricos, como se afirma nos Vedas, Purusha Bodhin Upanishad. A única suprema personalidade de Deus se ocupa eternamente nos relacionamentos com seus devotos imaculados, em suas muitíssimas formas transcendentais. Neste verso do Gita, o Senhor pessoalmente confirma esta versão védica. Aquele que aceita esta verdade, baseando-se na autoridade dos Vedas e da suprema personalidade de Deus, e não perde tempo com especulações filosóficas, alcança a mais elevada e perfeita fase de liberação. Pelo simples fato de aceitar esta verdade com fé,
pode-se sem dúvida alcançar a liberação. A versão védica Tattvamasi realmente aplica-se a este caso. Qualquer um que compreenda que o Senhor Krishna é o Supremo, ou que diga ao Senhor, você é o próprio Brahman Supremo, a personalidade de Deus, é com certeza liberado instantaneamente e, consequentemente, ganha acesso à associação transcendental com o Senhor. Em outras palavras, este devoto fiel do Senhor atinge a perfeição. E isto é confirmado pela seguinte declaração védica, que pode alcançar a fase perfeita da liberação, na qual se escapa do nascimento e da morte, quem simplesmente conhece o Senhor, a suprema personalidade de Deus. E não há outra maneira de alcançar esta perfeição. Shvetashvatara Upanishad 3.8. O fato de que não há alternativa significa que qualquer pessoa que não compreende o Senhor Krishna como a suprema personalidade de Deus, na certa está no modo da ignorância, e por conseguinte não alcançará a salvação, apenas por assim dizer, lambendo a superfície externa da garrafa de mel, ou interpretando o Bhagavad Gita conforme a erudição mundana. Talvez esses filósofos empíricos assumam papéis muito importantes no... Peraí. Tais filósofos empíricos podem... Talvez, para mim tá talvez. Então, tais filósofos empíricos podem... tais filósofos empíricos assumam papéis muito importantes no mundo material, mas isso não implica necessariamente que eles estão qualificados para a liberação. Tais eruditos mundanos, arrogantes, têm que esperar pela misericórdia imotivada do devoto do Senhor. Deve-se, portanto, cultivar a consciência de Krishna com fé e conhecimento, e com isto alcançar a perfeição. Essas duas coisas é importante, fé e conhecimento. E só fé, aí alguém pode achar que, no fundo eu sei que Cristo é Deus, mas fica uma coisa sentimental e fraca. Qualquer dificuldade a pessoa pode largar. Mas se tivesse uma fé interior com conhecimento, aí pode ficar firme. Alguns chamam de fé racional. Aí se for só no raciocínio também não adianta. Se tiver uma fé interior adicionada ao entendimento das escrituras, essas duas coisas juntas fortalecem a fé. Então fica uma fé firme. A gente pode praticar e progredir na vida inteira. Tem oportunidade de continuar na próxima. Essas duas coisas, fé e conhecimento, devem andar juntas, né? Não uma fé sentimental, emotiva, e nem só conhecimento seco. O Swami Prabhupada falava, filosofia sem religião é especulação e religião sem filosofia é sentimentalismo. Essas duas coisas são necessárias. Fé interior, de que Krishna está falando, Gita para Arjuna, é o próprio Senhor Supremo. A palavra dele aqui a gente deve refletir e tentar seguir, por ser essa verdade boa para nós, para nossa alma, e ao mesmo tempo tentar compreender o que está escrito, engajar o intelecto e tentar compreender as escrituras. Essas duas coisas vai fortalecer a gente. Alguns chamam de fé racional, né? Tem a fé sentimental, demasiadamente sentimental, que qualquer vento que bater, ela pode sumir. É bom ter essas duas coisas. É bom a gente estar lendo aqui, estudando 1 dia, 2 dias por semana, mas é bom todo dia ler um pouco, pelo menos meia hora. Ler um pouco, refletir, ou escutar, e também cantar um pouco. Se a pessoa só cantar, não vai adiantar. O Deus fala, pode cantar 24 horas, se ela não escutar ou ler, vai adiantar nada, ela vai ver que depois ela vai diminuir, vai parar. O nosso estágio de prática é bem importante ler,
refletir, escutar, depois recitar o nome. Essas duas coisas são as principais práticas. Se a gente fizer isso com sinceridade, sem ficar saindo falar para os outros na rua, com quem encontrar, guardar isso no coração, como se fosse uma coisa preciosa, e viver a vida como se fosse um materialista mesmo, sem ficar falando nada, guardar isso internamente, praticar a gente, o processo interior, e viver o que tem que fazer para manter a vida, o corpo em pé, de maneira simples, e cultivar isso interiormente através de ler, escutar, refletir, tentar compreender as escrituras e recitar o nome. É impossível não progredir aos poucos. Aos poucos isso vai progredindo, vai ficando forte cada vez mais. O processo é isso. A hora que Swami Prabhupada falou aqui no começo de vai receber a associação transcendental do Senhor, é lá na frente. Lá na frente pode ser daqui algumas vidas, várias vidas, mas começar agora dessa maneira. O importante é isso. O processo mais simples, mais fácil. A gente fala várias vezes, pode parecer muito, mas a gente está aqui já incontáveis, milhares e milhares, milhões e milhões, não dá nem para contar. Então, algumas vidas ou para frente é como se fosse nada, é segundos, na verdade, no tempo eterno, é como se fosse mais 2 segundos. O nosso cálculo de tempo é falho, né? Nossa percepção de tempo é limitada, igual a nossa mente também é limitada, né? Se a gente for ver 10 vidas, 100 vidas, 500 vidas, é como se fosse um segundo no tempo eterno, ou menos de um segundo, um piscar de olhos. Na nossa cabeça pode parecer muito, né? A gente não tem muita noção do tempo, né? Então, na verdade, é rápido. Por milhões e milhões de vidas que a gente está nascendo e morrendo, começar a praticar sério numa linha de acharyas sérios dessa linha Vaishnava, algumas vidas é como se fosse nada, a gente já pode ter essa conexão. Só ter perseverança, fé, tentar refletir, ler, escutar, recitar o nome, paciência, e continuar na próxima vida, em breve, chegar aqui onde São Prabhupada falou no começo aqui. Alguém aí? Uma coisa? Tenho uma dúvida. Quando a gente pensa essa questão da fé, e também de não ser uma fé cega, né, sentimentalista, enfim, que acaba muitas outras doutrinas fazendo uma massa de manobra com essa fé cega do devoto. Então, talvez uma boa fé ela caminhe com alguma dúvida, né, para conciliar também um Deus que seja bom, existindo tantas coisas ruins no mundo e tal. Enfim, olha o barulho aqui. E eu fico pensando assim que até, inclusive, questionar, né, muitas vezes essa questão de Deus é respeitar a nossa natureza racional, né? Nossa natureza que diferente do animal, realmente pensa mais de uma vez e tem a consciência de si. Mas, talvez, assim, vendo como um Vaishnava, ele faz uma leitura literal da Gênese, né, do começo do mundo e tudo mais, não como uma fábula. Ele entende de uma maneira fundamentalista, é isso? Eu queria esclarecer essa dúvida. Várias coisas você falou aí, de ir para vários lados, né?
Você falou aí de aceitar, eu lembrei de um texto do Swami Sadananda, que ele fala que a gente deve aceitar nós mesmos com todas as nossas defeitos e qualidades, nem que a gente seja um ladrão, um santo ou uma pessoa comum, e a partir daí começar a nossa prática de forma sincera. Ele falava isso. Não importa o que a gente é. A gente começar a prática, Deus não vai olhar isso. Ó, é a pessoa tentando servir, mas é assim, assim, assado. Não, ele vai ver positivo. Ele não vai olhar essas coisas. Isso é importante, você falou aí. Aceitar o que a gente é. O que a gente é, o que a gente já fez, na verdade, cultivou, a gente vem com isso impregnado no corpo sutil e aceitar. Isso é importante. E do jeito que a gente é, tentar progredir nessa vida com fé, e recitar e praticar. Até uma canção do Bob Marley fala isso. We are what we are, and the way it should be. Nós somos o que somos. É assim que deve ser. Ou seja, aceitar o que a gente é, isso é importante. Sobre... E não tentar transparecer o que não é. Isso é outra coisa importante. Por isso que Jesus falou que só uma criança entender as parábolas, porque a criança é simples, ela fala o que está no coração e pronto. Aí não deve transparecer uma coisa que não é, nunca. O que é dentro deve ser fora. Isso significa aceitar o que a gente é. Isso é extremamente importante. Pode parecer pouca coisa, mas isso é uma das qualidades principais para receber misericórdia de Deus. Se alguém é uma coisa dentro, mas para os outros parece fora, Deus não vai ver. A pessoa não está aceitando ela mesma, está querendo transparecer outra coisa. Então fica difícil até para ele ajudar. Então isso é uma coisa. Sobre coisas ruins, tem muita gente, até um amigo meu filho, Ricardo, que está estudando, tá até gostando de Krishna já. Perguntou esses dias, que eu acho que muita gente tem dúvida, onde vem o mal, né? Tem muita gente. Você vê, até o Zoroastra, tem um livro um discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, porque ele fala que essa ideia de Satã, na literatura abraâmica do judaísmo, e depois cristianismo e islamismo, foi uma ideia de Zoroastro, que na época era a religião proeminente no Oriente Médio, que ele não viu uma resposta boa da onde veio o mal para a Terra. Ele não podia entender isso, então ele inventou uma entidade, Satã, que criou o mal. Mas a gente sabe, através dos veios detalhados, da onde que veio essas coisas. O mundo material são 3 modos materiais: ignorância, paixão e bondade. Esse é o mundo material. Onde, de acordo com a nossa propensão, a gente cai em um desses modos. Se a gente vai no modo da ignorância, isso significa que a gente está coisas demoníacas. Modo da paixão, gosta de viver no mundo, faz coisas, às vezes pecaminosas, às vezes não. Modo da bondade, modo de uma vida santa, para depois transcender, que é o modo Vaishnava puro, né? Então, isso é a natureza do mundo material. Mas por que a gente veio aqui? Pelo nosso livre-arbítrio, antes do mundo material, antes de ver esse mundo material, a nossa inclinação para assenhorar do mundo. Ou seja, primeiro veio o livre-arbítrio, isso os Vedas explicam. Não sei se é isso que você chama de fundamentalista, mas os Vedas explicam. Bom, são muitas coisas, realmente, né? O problema do mal, acho que é uma questão que dura muito tempo, assim, se fosse entrar nisso, mas me fez pensar, até lembrei de um passatempo, eu acho que tem um passatempo que os pastorinhos estão brincando, e aí eles brincam meio que de chegar até Krishna, meio que apostam, isso eu não lembro, e aí Krishna se infla e todos chegam ao mesmo tempo, e eles perguntam quem chegou primeiro, e Krishna diz que todos chegaram, e não, mas alguém tem que ganhar, e ele diz, mas você não queria chegar a Deus? Por que você tem que chegar primeiro que seu irmão? Né? Tá tudo certo, cada um. Mas aí, então, volta uma questão aqui que eu coloquei, que é, bom, se eu tenho uma natureza mais investigativa, mais intelectual,
E eu penso numa causa de mundo científica, pensando, uma teoria. Mas isso não vai contradizer também as escrituras. Na verdade, isso vai ajudar a você ter mais fé nas escrituras, porque a ciência vai apontar para que as escrituras estão certas. Por isso é que Albert Einstein chegou nessa conclusão, Galileu Galilei, se você for pegar as falas dele, até Nikola Tesla, todos eles vão falar o quê? Dos Vedas. Aquele outro, esqueci o nome, cosmologia também, tem uns vídeos dele lá na Índia, ele foi parar lá na Índia, Uhum. famoso cientista também. Então, isso vai fortalecer só a fé, não é que muita gente acha isso, que se for pelo lado científico, mas depende qual cientista que vai. Se você pegar os melhores cientistas, Galileu Galilei, Copérnico, tem um livro aqui, eu tenho ele em inglês, que é só de cientistas e físicos, pessoas que provaram coisa através da matéria e que provaram isso, provaram que Deus existe através disso. Você vê essa carta famosa do Einstein aí, que surgiu através da filha dele, que ele falou para a filha dele só revelar depois que ele morresse. Ele fala que ele entendeu que a força maior que dá vida e que organiza o mundo inteiro é o amor. E esse amor vem de quem? De Deus. Ele fala isso. Então, todos eles vão apontar para os Vedas. Isso que os matemáticos, esse Pi aí, você vê Ramanuja, esse moderno, falou, antes dele já tinha nos Vedas, todas as ciências que eles chamam hoje de física quântica. Então, todos esses assuntos, os Vedas na verdade, eles pegaram dos Vedas muita coisa e traduziram para o mundo ocidental. Então, isso ajuda a ter fé nos Vedas, na verdade. Não é que vai jogar para outro caminho. A não ser que esse cientista seja ateísta e apresenta isso de uma forma diferente. Tem também. Mas eles não são os mais profundos e com certeza vai ter muitas falhas nos pensamentos deles. Mas se você pegar esses mais famosos aí, Einstein, Copérnico, Galileu, e vários desses aí, eles vão falar dos Vedas. Tem um livro aqui que cita todos eles e as frases que cada um deles falou. Então, isso vai só ajudar, na verdade. Isso jamais vai ter... Esse jeito de pensar só vai ajudar, na verdade, primeiro, no começo do Brahma Sutra, fala o quê? Que a pessoa deve investigar ou indagar sobre a origem, da onde veio tudo. Atato Brahma de Gyasa. A pessoa deve refletir e indagar sobre de quem veio, de onde tudo foi criado. O começo do entendimento e até da prática é isso. E assim, eu fico pensando que a ciência, ela é um método e ela não é absoluta em si, né? Então, também, ela se preocupa com como as coisas aconteceram, né? E a religião com os porquês, né? Ah, tá, aconteceu tudo isso, mas por que Deus quis que acontecesse, né? Mas se você pegar os livros, o chamado Bhagavata, por exemplo, ele também fala como que aconteceu. Ele não fala só o porquê, mas também como. Ele fala como Vishnu entrou em cada universo, da flor de lótus Brahma, da mente de Brahma, os Prajapatis, são progenitores, dos Manus veio a humanidade, e aí eles popularam a Terra, às vezes tem o dilúvio, aí os sábios entram no barco, cheio de semente, por isso que depois vem as árvores todas. Então, no Bhagavatam tem também o como. Não é só porquê. Tem também como foi feito. Sim. Os cientistas não sabem, mas o Bhagavata, Vyasadeva, sendo a encarnação literária de Deus, sabe. E escreveu isso para a gente. Talvez também tenha não sei, uma fresta da fé que ela não é só doutrinada também pelo que a gente aprende na escritura, mas é numa relação pessoal, né, com
com o Mas mistério. essa relação pessoal com Deus, ela não vai vir assim, ninguém vai conseguir sem antes passar por isso. Senão, não Passar. precisava de prática. Sem antes passar por esse processo de indagação, verificar nas escrituras, recitar o nome, escutar, ninguém. Ele vai vir através disso. Por isso, São Paulo falou, fé e conhecimento. Através disso é que um dia, sabe-se lá qual vida para frente é que pode ter essa relação, porque não é uma coisa simples assim, ver Deus face a face. Não é uma coisa de um dia para o outro. Não é uma coisa simples. Quem pode falar que viu Deus aqui? Mas talvez, assim, Deus, no sentido aristotélico, que está em tudo, né? Mas nem isso ninguém pode falar que sentiu. Isso é os sábios lá em Brahma Louca. Também tem uma passagem agora pensando, quando Krishna se mostra como na sua suprema personalidade, não sei se é bem isso, para Arjuna, e Arjuna fica surpreso e meio que se desculpa por ter agido como amigo e brincado com ele e tudo mais. E aí Krishna diz basta e volta à sua forma, que ele possa vê-lo como um amigo, né? Não traz um pouco uma ideia de um Deus temperamental? Não, isso aí é um entendimento seu. Por isso que é necessário um estudo sistemático para chegar nesses tópicos e compreender corretamente. Esse tópico aí chama Rasa Tattva. É necessário uma base para compreender esses tópicos. Por isso que sozinho estudar ou sem uma guia acaba embolando tudo. Isso aí é explicado, só para o dar uma base, se você for ler o Gita do meu mestre, isso é quando a Arjuna viu a forma universal de Krishna. A Arjuna está em Sakyarasa, o humor de Dasya misturado com Sakya, mais Sakya de amizade. Ela deitava na mesma cama que Krishna. E às vezes tratava como amigo, e Krishna mostrou a forma universal e ele viu a grandeza daquele amigo dele. Só que não é um amigo comum, né? Que ele é chamado de Sakyarasa, na verdade, é maior, é mais avançado do que de servidão. E aí Krishna mostrou a forma universal, mas foi para o mundo inteiro, foi para aquele motivo, São Paulo comenta, para que se no futuro alguém declarasse ser Bhagavan, então que mostrasse a forma universal. Não foi para Arjuna. Arjuna sabia que Krishna era Deus, na verdade. Mas esses assuntos que está falando aí do Srimad Bhagavatam, 10º canto, isso exige um preliminar conhecimento das verdades filosóficas para entrar nesses tópicos, entendeu? Esse assunto chamará Tattva. Se você pegar o Gita na íntegra, aí vai ficar mais fácil de compreender quando chegar nesse tópico. Se sozinho, se pegar um tópico filosófico ou científico e passar para esse, fazer essa conexão, vai ficar em desacordo uma coisa da outra. Isso é importante. Aí a gente vai chegar lá, aí nós vamos ver. Então é isso, vamos lá cantar. Quem quer cantar aí? Mahamantra. Posso cantar? Vamos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Outra coisa que é importante falar sobre aquele assunto é que pode pensar que a Arjuna melhora o sentimento de amizade, né? Que esse sentimento de temor e reverência não é bom. Mas é explicado que no nosso nível de Bhakti, que está iniciando, vai de Bhakti, que a gente chama, o humor que a gente deve ter com Deus é de um pouco de temor e reverência. No nosso nível, né? E que depois, progredindo, um dia que a gente estiver no estágio bem avançado, isso pode transformar, aí sim, lá e no estágio de bhava, aí transforma em amizade, ou amante, amado, igual as golpes, por exemplo. Mas isso é só lá na frente. Enquanto isso, a gente é aconselhado a adorar Krishna no humor de dácia, ou seja, de servidão, sempre. Que é caracterizado por medo e reverência. Se eu não praticar Bhakti, eu vou para o inferno. Então é melhor praticar Bhakti, né? Se eu for inteligente. Então assim a gente pratica Bhakti. A gente não tem amor espontâneo ainda por Deus. Então através disso a gente pratica prestando reverência, recitando o nome, lendo as escrituras e tal. Importante. Jai Shri Guru Gaurang Radha Govind Ki Jai. 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 Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacharya Stotra Shata Shishimad Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai. Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacharya Stotra Shishimad Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai. Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Panchatatatmaksi Gaura Hari Ki Jai. Patit Pavan Sinityananda Ram Ki Jai.
Jai. जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री अर्जुन की जय, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, श्री भगवान नृसिंहदेव की जय, भक्त प्रभात महाराज की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, Jai. Todos gods and what's unidos की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि Hare Bol. Haribo. Bol. Hare Vanu Boa noite. Om